E aí, gente, pra quem não me conhece, meu nome é Lucas. E sim, vocês estão vendo certo aí no título. Hoje eu estou aqui para ler os livros favoritos da Dua Lipa. Todo mundo sabe quem é a Dua Lipa, né? Pelo amor de Deus. E antes de eu mostrar os livros, eu preciso já falar uma coisa pra galera que me acompanha nas lives. Teve toda uma fic que foi criada lá nas lives de que eu talvez fosse um possível hater da Dua Lipa. Tudo isso porque uma vez me perguntaram cantores e artistas que eu gostava, do pop principalmente, e eu falei as favoritas e a Dua Lipa não estava inclusa. E eu falei assim que eu não era fã, mas que eu também, tipo assim, eu só não escutava muito, porque tipo, eu tinha escutado algumas músicas, gostado, inclusive tem uma que eu estou muito viciado. E é isso. Só que aí, para o pessoal das lives, isso saiu como? Lucas odeia a Dua Lipa, claro que sim. Então, para provar que não odeio, e não só não odeio, como estou disposto aqui a, quem sabe, me tornar um fã, pelo menos a partir do gosto literário dela, estou aqui para fazer esse vídeo. E, na verdade, eu resolvi fazer o vídeo lendo os favoritos da Dua Lipa, porque recentemente eu descobri que a gente tem um livro favorito em comum. Recentemente ela postou no Stories que ela leu Uma Vida Pequena, da Hanya Yanagihara, que todo mundo sabe que é um dos meus livros favoritos da vida, e ela amou também, disse que foi, tipo, o melhor livro que ela leu na vida também, ela categorizou assim. E aí já eu entro nesse tópico com Vida Pequena, porque como eu já disse, eu já li. E aí eu fui pesquisar os outros livros favoritos da Dua Lipa. E antes dela ler Uma Vida Pequena, ela tinha um livro favorito da vida e ela também recomendou mais alguns. Então eu acabei pegando 4 livros que ela recomendou, dentre elas o favoritão da vida dela, Sem Ser Uma Vida Pequena. E é isso, vamos ler aqui. Os outros foram recomendações dela também, que eu não posso considerar favorito porque ela não disse com essas palavras. Mas é isso. E aí, quem sabe ao longo desse vlog eu não escuto novamente o álbum novo dela e no final teremos um oficialmente Lucas Lipo. Mas eu espero que vocês gostem desse vídeo. Caso você tenha caído por aqui de paraquedas, é meio que um quadro aqui do canal. Então eu já li livros favoritos de alguns artistas e eu vou deixar aqui nos cards também se você quiser ver os outros. E agora eu estou aqui para fazer o da Dua Lipa, que ela tá assim bombada, hypadíssima. Mas enfim, vamos pros livros que eu resolvi ler. O livro favorito dela, quando perguntaram em uma entrevista antes dela ler Uma Vida Pequena, era A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera. Ela falou que era uma história de amor muito complicada, mas que era um livro brilhante que achava que todo mundo deveria ler. E esse é um livro que eu já tinha ouvido falar. Eu sempre achei o título dele muito bonito, A Insustentável Leveza do Ser. Olha como sai bonito. Se o livro for tão bonito quanto o título, já ganhamos pontos aqui. E aí também uma vez ela falou que estava lendo livros que ela queria entender de onde a gente veio para a situação que a gente tá agora, tipo, no quesito mundo, no quesito assim mais sociedade e para onde a gente estava se encaminhando. Então ela estava tentando ler uns livros assim que fossem mais de conhecimento, que fosse acrescentar na vida dela. E aí ela recomendou 3 e eu escolhi 2 para ler. O primeiro foi o Como Ser Antirracista, do Ibram X. Kendi. Não sei se eu tô falando certo o nome do autor. Então provavelmente é um livro que vai acrescentar muito na minha vida de maneira positiva. E aí ela também recomendou este livro aqui que se chama The Underground Railroad. Não sei falar a parte em inglês, mas é Os Caminhos para a Liberdade. Inclusive saiu uma série desse livro, inspirada nesse livro recentemente. Isso eu acho que vai trazer o livro mais um pouco pro hype. E por último eu escolhi um livro que é o único que eu não tenho físico, que é o livro Queenie, da Carty Williams. E esse livro, ele não foi lançado no Brasil ainda, mas ele tava bem famoso assim nos Estados Unidos. Eu lembro que já teve uma época de uma galera falando. Esse livro aí, tipo, não é favorito, mas ela falou, quando foi perguntado uma lista de livros recentes, ela falou que ela tinha lido esse livro porque a autora tinha mandado pra ela quando tava nos rascunhos finais, porque cita a música New Rules, que é um dos primeiros hits aí da Dua Lipa. E ela também disse que era um livro muito honesto e cru. Por mais que eu sei que seja um romance, eu sei que ele também vai tratar dessa questão de preconceito racial. Não sei se vai ser muito aprofundado, mas eu sei que tem. E é isso, esses são os 4 livros que eu vou ler recomendados / favoritos da Dua Lipa. Estou bem ansioso porque são livros assim bem diferentes uns dos outros e são livros assim que parecem que nenhum deles vai ser tipo assim um livro que só vai ser aquela leitura de ler e pronto. Parecem livros que vão servir pra acrescentar alguma coisa na minha vida. Então quem sabe que nosso gosto super bata e vai que eu saia daqui fã, pelo menos do gosto literário da Dua Lipa. E aí eu vou virar o quê? Talvez um fã das músicas também. Não sei, nunca se sabe. Vou ouvir o álbum de novo. Porque ao longo desse vídeo eu vou ouvir o álbum mais uma vez, pra ver se eu fico viciado nas outras músicas, além das que eu já sou um pouco. E aí, falando aqui sobre Uma Vida Pequena, por mais que eu não vá reler este livro, pois eu tenho amor à minha saúde mental, eu queria falar um pouquinho, caso alguém use esse vídeo para querer ler os livros favoritos da Dua Lipa. Ela postou um stories falando que foi um dos melhores livros. Provavelmente esse deve ter tomado o posto de livro favorito da vida dela, sim. Mas eu só queria falar rapidamente aqui sobre o livro, porque também é um dos meus livros favoritos, embora que eu tenha muito medo de recomendar esse livro para as pessoas. Porque eu sempre falo isso, que é um livro que ele tem muitos gatilhos, ele é muito pesado e ele aborda assuntos de maneira muito explícitas e gráficas. Então fica aí o cuidado para se você não tiver com o estado mental muito bom no momento, eu não recomendaria que você fosse ler Uma Vida Pequena, porque ele é um livro basicamente sobre sofrimento. Ele vai acompanhar esse grupo de 4 amigos, desde a época que eles se conhecem na faculdade até a vida bem mais velha. Então é basicamente um romance de formação e ele vai ser focado em um desses personagens, assim, mais do que os outros. Esse personagem a gente só sabe que ele passou por um trauma muito grande na infância e esse trauma nunca deixou, tipo,
de andar com ele. Então são coisas que a gente vai lendo ao longo do começo do livro. Então no começo do livro a gente já vai vendo que ele é um pouco assim diferente e que ele tem algumas coisas, questões com ele mesmo, que por conta desse trauma que a gente não sabe muito bem, o que a gente só vai descobrir depois, o que trauma foi esse, o que aconteceu na infância dele e todas as coisas que esse personagem passou. Mas é um livro muito bonito, por mais que seja muito sofrido, um livro muito triste, mas que também me ensinou muitas coisas e faz super sentido ser o livro favorito da vida dela, porque também é um dos meus livros favoritos da vida, sim, por mais que tenha sido uma experiência avassaladora, porque me marcou de diversas maneiras e me fez sofrer muito, tipo, literalmente muito. Todo mundo que lê esse livro sofre, chora e perde tudo. Então fica aí, não a recomendação, mas sobre o que o livro fala e o aviso pra vocês terem cuidado, caso você decida ler esse livro sabendo de tudo isso que eu falei, tá bom? Mas aqui já começamos bem no quesito assim, ó, gostos parecidos, porque, né, vocês entenderam. E é isso, quando eu ler o primeiro livro, eu volto pra falar o que eu achei e vocês já sabem como é que funciona esse tipo de vídeo, né? Será que vai ter algum vídeo deste canal que eu não apareça com essa camisa? Não sei, mas vocês vão ter que me perdoar, porque eu gosto dela e uso ela, véi. E é isso. Eu terminei o livro Queenie, da Kenzie Kert Williams. Lembrando que esse livro ainda não foi publicado no Brasil. Também não sei se vai, então eu li ele em inglês. E eu li ele acompanhado do audiobook. Inclusive o audiobook é bem legal. A narradora é bem, assim, expressiva. Então deixa a experiência da leitura bem interessante. A Dua Lipa recomendou esse livro porque a autora mandou pra ela. Porque numa parte do livro cita a música dela, New Rules. Que é aquela música, a primeira da Dua Lipa, que hitou assim. Que eu acho que todo mundo já deve ter ouvido. E realmente eu cheguei nessa parte do livro que tem duas personagens conversando. E elas citam a Dua Lipa e citam a música New Rules, então acho que tá aí a prova de que o porquê. O livro vai ser sobre essa mulher na casa dos 25 anos ali, mais ou menos, e ela passando por várias coisas assim da vida adulta, tanto assim na questão de encontrar um relacionamento bom pra ela, a questão da relação dela com as pessoas, da relação dela com si mesma, e também na questão de saúde mental, que também o livro vai tratar sobre esse ponto. É importante também destacar que esse livro também vai falar muito sobre questão de racismo, assim, de uma forma mais estrutural, eu diria, e de uma forma assim, não que seja o tema principal da história, mas vão ter vários momentos do livro que a autora vai discutir sobre isso, porque no caso a personagem principal, que é a Queenie, ela é uma mulher negra morando na Inglaterra, e ela é muito rodeada assim, por mais que a família dela também seja só de pessoas negras, o círculo de amizade, assim, de relacionamentos dela é sempre de pessoas brancas. E aí a gente vai vendo toda essa questão da identidade dela e ela tendo que ouvir comentários que às vezes as pessoas falam, ai, não fiz por mal, mas que machucam muito ela, e esse tipo de situação. E vai ter umas cenas do livro que vão ser um pouco assim mais pesadas, mas eu não acho que seja o assunto principal do livro. Obviamente que a autora trouxe isso porque é uma realidade, mas eu não acho que seja o principal ponto do livro. O livro vai ser muito mais sobre essa questão da mulher e dela passando por relacionamentos ruins e tentando escolher o que ela quer realmente pra vida dela, e a questão da saúde mental e das coisas que dão errado na vida dela, e dessas crises de vida adulta, de carreira, de família, de relacionamento, e é muito sobre tudo isso. Mas eu confesso que não foi um livro assim tão fácil de se gostar. Já adiantando aqui, minha nota foi 3,5, porque a personagem principal, ela é, meu Deus do céu, eu nunca vi uma personagem, acho que foi o livro que eu li que a personagem, assim, só faz cagada de um capítulo após o outro. Parece que, tipo, não melhora, tipo, parece que não é uma coisa que vai melhorando ao longo do livro. Parece que quanto mais o livro vai crescendo e mais vão passando as páginas, mais a personagem vai fazendo tudo errado. E ela vai aprendendo as coisas, assim, tendo essas coisas que dão errado, e em vez de ela aprender com essas lições e mudar isso, ela repete todos os erros novamente, e isso irrita muito. E eu não fui a única pessoa que pensei isso. Eu fui ver vários vídeos de outras pessoas que leram esse livro também, e fui ler resenha no Goodreads também pra entender opiniões de outras pessoas, pra saber se elas concordavam com a minha. E por mais que teve muita gente que gostou, até que gostou mais do que eu, esse foi um ponto que eu acho que eu vi em quase todas as resenhas, que é a questão da personagem. Parece ser que ela gosta de fazer tudo errado, tipo assim, de ir contra todas as coisas que tanto ela quer fazer, quanto as pessoas que estão ao redor dela estão aconselhando ela a não fazer. Porque ela vai na terapia, só que essa parte da terapia eu achei que poderia ter sido desenvolvida um pouco melhor, porque eu achava os diálogos da terapeuta um pouco imaturos demais, e tinha coisas que ela poderia abordar que eram importantes pra personagem, que ela podia trabalhar isso, que a terapeuta não dava muita bola. Então foram coisas que a personagem tinha na cabeça dela, que parecia que no final do livro não foram muito bem resolvidas pra mim. Tanto porque a personagem sempre voltava a cometer os mesmos erros, por mais que ela sempre quebrasse a cara e sempre as pessoas ao redor dela dissessem pra ela parar. E a terapeuta também, parece que tipo, ela simplesmente não queria aprender. Parece que ela não queria melhorar e só queria continuar fazendo essas cagadas assim. Foi por isso que eu passei um pouco de raiva. Não com o livro em si, mas com a personagem. Porque eu entendo que provavelmente a autora deve ter feito isso de propósito, mas é porque é irrita pra caramba, velho. E também tem umas cenas que eu achava um pouco imaturas também. A questão dos diálogos, porque eram personagens assim na casa dos 25 anos, mais ou menos 26, e tinha hora que parecia que tava lendo coisa da quinta série.
Então, foi só isso mesmo, mas é um livro bem bacana. Ele também discute umas questões bem boas pra gente refletir, então eu fiz algumas marcações no livro. Vão ter umas cenas, assim, bem pesadas. Ele também vai falar muito sobre essa questão da crise da vida adulta, da pessoa procurar um emprego e não saber o que é da vida, ou ficar com aquele medo de não conseguir ser alguém na vida. Essa questão dos relacionamentos. E eu gostei do livro, é um livro que eu recomendo sim. E também é um livro que provavelmente mulheres vão se identificar mais do que eu lendo, porque são muitas coisas assim que eu não passo por isso diariamente. Mas é isso, o que a Dua Lipa falou sobre o livro realmente, eu não discordo completamente, que ela falou que era um livro cru e brilhante. Tipo assim, eu acho que é um livro bem bom sim, e também que a autora aborda algumas coisas, algumas cenas assim de uma maneira bem crua e de uma maneira bem direta. Tem muitas cenas de sexo também que vão acontecer com a personagem. E eu achei que tiveram umas cenas do livro que foram bem interessantes, que eu ficava eufórico assim com os acontecimentos, porque tinha tipo uns futricos negócios, que era tipo assim, adultério e amizades sendo destruídas e pessoas falsas e fofocas e não sei o que. E essas partes a gente fica bem elétrico com a leitura. Só que, embora tiveram outras partes que eu fiquei um pouco cansado, que era só a personagem cometendo os mesmos erros, novamente, principalmente no sentido relacionamento, quando ela se relacionava lá com os homens. E é isso, eu também não vou falar muito sobre a história do livro pra não dar muito spoiler pra vocês, mas caso alguém tenha ficado interessado, fica aí a recomendação do livro. E lembrando sempre que eu não disse que esse é um dos favoritos da Dua Lipa, é um livro que ela recomendou. E é isso, eu acho que eu não posso falar muito mais sobre esse livro, porque tudo que eu falar vai entregar demais. É um livro que tem vários assuntos e várias tramas envolvidas, mas que o ponto principal do livro é a Queenie e tudo que está em volta dela. Não sei se esse livro vai ser lançado no Brasil também, mas enfim, eu li, é isso que importa. Então, eu li A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera. Que esse aqui, quando foi perguntado a Dua Lipa em uma entrevista o livro favorito da vida dela, ela falou que era este livro aqui. E assim, Dua Lipa, obviamente eu sei que ela não vai estar nesse vídeo, mas obrigado, porque se tornou um dos meus livros favoritos também. Favorito assim da vida mesmo. Eu não esperava que eu fosse gostar tanto desse livro, que eu fosse favoritar, que eu fosse sentir tantas coisas. É um livro que eu já tinha ouvido falar, mas não era um livro que estava na minha lista de prioridades. E aí agora eu li e eu estou completamente transtornado. Eu tô assim... Eu tô até gravando em pé, porque eu não sei o que falar. O livro vai acompanhar a história desses dois casais. Ele vai se passar ali durante todo aquele período da questão dos soviéticos e do regime comunista. Então essa parte vai ser uma parte importante para a história, essa questão da ambientação. Na situação política que eles se encontram, sim, mas o livro vai ser muito mais sobre isso. Ele é um livro super filosófico. O autor, ele vai muito nessa questão da filosofia. E ele faz uns questionamentos sobre vida, sobre viver o agora. E isso me pegou muito no livro. E ele vai falar muito sobre essa questão dos personagens também, da relação deles com o passado deles, com o presente deles, da relação deles uns com os outros e da relação deles com o ambiente que eles estão inseridos também. Eu acho que dá pra ver o tanto de marcação que eu fiz. E por dentro, eles está todo grifado. Tipo assim, fazia muito tempo que eu não grifava tanto um livro assim. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito dessas paradas assim, que vão pra um lado mais da filosofia. Que por mais que seja, assim, uma coisa que eu não vou provavelmente concordar com 100% das reflexões ou das coisas que o autor está querendo falar, ou das filosofias que ele acredita seguir, que ele acha e que ele quer passar pra gente completamente. Mas eu acho muito bom ler livros assim, porque eles abrem minha mente nesse quesito assim, de pensar coisas que eu não pensaria sozinho e de ter uma perspectiva diferente sobre algum ponto que eu nunca teria pensado sozinho. E isso vai abrangindo e só acrescentando pra mim, no caso, pelo menos. É um livro que ele também é muito bonito, assim, é um dos livros mais bonitos que eu já li na questão de escrita. A escrita, assim, é muito bonita mesmo, tanto é que eu marquei um monte de coisa. E eu não sei o que dizer mais sobre o livro, além de que é sobre isso, sobre esses dois casais. Vai ter uma parte do livro que vai se passar mais no futuro, outra parte mais no passado, e vai ter muito sobre a relação desses casais. Então é um livro que vai falar muito sobre amor, não só amor, assim, romântico, mas amor próprio, amor em família e coisa da sociedade, coisa que eu não esperava. Eu tava lendo esse livro em live e eu escondi pras pessoas da live, tentei pelo menos, e eu ficava doido para não estar fazendo isso, para poder ler as frases que eu ia marcando ao longo de cada capítulo que eu ia lendo, porque foram, assim, inúmeras coisas que eu marquei. Tem página, assim, que tá basicamente a página inteira grifada, tanta coisa que eu grifei, porque é um livro que não dá para não grifar. A primeira coisa que eu marquei no livro aconteceu na página 14 e eu já fiquei completamente em crise existencial com esta citação. Eu vou ler pra vocês. Não existe meio de verificar qual a decisão acertada, pois não existe tempo de comparação. Tudo é vivido pela primeira vez e sem preparação. Mas que pode valer a vida se o primeiro ensaio da vida já é a própria vida. É isso que leva a vida a parecer sempre um esboço. No entanto, mesmo esboço não é a palavra certa, pois um esboço é sempre o projeto de alguma coisa, a preparação de um quadro, ao passo que o esboço, que é a nossa vida, não é o esboço de nada, é um esboço sem quadro. Uma vez não conta, uma vez é nunca. Poder viver apenas uma vida é como não viver nunca. Galera, galera, o que é isto?
um filme não tem condição nenhuma. E essa parte aqui também, que é uma das filosofias que eu achei mais interessante e que eu super concordo, que é a questão do falando do acaso. E ele fala assim: mas muito pelo contrário, será que um acontecimento não se torna mais importante e carregado de significação se depende de um número maior de acasos? Só o acaso pode nos parecer uma mensagem. Aquilo que acontece por necessidade, aquilo que é esperado e se repete cotidianamente, é coisa muda apenas. Somente o acaso tem voz. Tenta-se ler no acaso como as ciganas leem no fundo de uma xícara os desenhos deixados pela borra de café. E essa parte eu achei muito interessante porque ele fala sobre toda essa questão de que meio como se fosse o acaso e as coisas que nos pegam desprevenidos que moldam a nossa vida. Porque as coisas que a gente já está esperando, coisas que a gente planeja, coisas que a gente já está acostumado a fazer, a questão mais rotineira, são coisas que irão se repetir. Então ele fala meio que tipo assim, se não fossem os acasos, nossa vida ia ser meio que não, como se não houvesse, a gente não estivesse realmente vivendo, porque os acasos são o que moldam o rumo da nossa vida. Então, se não houvesse acaso, não ia haver rumo para ser moldado, porque o que molda o rumo das nossas vidas são as coisas que nos pegam desprevenidos, porque aí elas obrigatoriamente fazem a gente fazer alguma coisa ou pensar alguma coisa que a gente não estava preparado para pensar. E isso pode causar uma mudança tanto curta, isso pode causar uma mudança pequena ou muito grande na tua vida toda. E eu fiquei, meu Deus, é sobre isto. Eu vou ler mais uma frase para vocês, porque não dá. Esse livro é um livro para você ir lendo e compartilhando as suas citações favoritas. Só que eu não vou falar todas, porque senão o vídeo ia ficar com 40 minutos só de eu falando desse livro. Os personagens estão ali passando por uma indecisão e ele não sabe o que ele deveria ter decidido, se ele faria essa coisa que ele estava na dúvida ou não. E aí, fala assim: será melhor gritar e assim precipitar o próprio fim, ou calar e barganhar uma agonia mais lenta? A vida humana só acontece uma vez, e não podemos verificar qual seria a boa ou a má decisão, porque em todas as situações só podemos decidir uma vez. Não nos é dado uma segunda, uma terceira, uma quarta vida para que possamos comparar decisões diferentes. Esse rolê de só se vive uma vez é uma coisa que, tipo assim, eu sempre pensei muito, que é uma questão de, tipo, não só no sentido de você tentar aproveitar a vida ao máximo, mas no sentido também de que a gente às vezes nem pode ficar se martirizando muito das coisas que a gente fez e ficar pensando como seria a vida se a gente tivesse tomado uma decisão. Por mais que às vezes todo mundo entre nessas crises existenciais, isso acontece comigo também, de ficar, caramba, e se eu tivesse feito isso no passado, como será que estaria a minha vida hoje? Só que isso só vai fazer o quê? Mal. Porque, tipo, não tem como a gente viver outra vida e ficar se perguntando como seria se tivesse feito isso, e a gente tem que focar nessa. Então, se tu tomar uma decisão e tu considerar essa decisão errada, tu vai ter que lidar com ela. E é isso, velho. Eu não vou ficar falando muito tempo aqui mais sobre esse livro, porque senão vai ficar gigante essa atualização. Mas é um livro que ele me marcou muito, que eu me identifiquei muito com algumas coisas. Obviamente, como eu falei, não foram todas as coisas que o autor falou e que ele quis passar da filosofia que ele acreditava mais, que eu concordava com tudo, ou que eu vou, tipo assim, levar pra minha vida, mas vai ser muitas coisas que eu vou levar. Tem uma parte aqui do livro que ele faz todo um negócio de uma filosofia sobre a diferença entre o amor de um casal e o amor de um pet, tipo, do dono com seu pet. E essa parte eu achei sensacional, porque é uma coisa muito genial que ele escreve aqui. Eu só não vou falar pra vocês, porque eu prefiro que vocês leiam na hora, se vocês pegarem esse livro pra ler, porque eu acho que vai ser mais interessante vocês terem essa experiência lendo o livro, porque vai fazer muito mais sentido. Mas só queria deixar registrado aqui que essa filosofia que ele fez desse negócio da cachorrinha com a dona e dela com o marido foi uma coisa muito foda pra mim. Eu amei demais, de verdade. E é isso. Como vocês podem ver, só tem um post-it verde aqui, que diferente dos azuis, que foi só uma única coisa que eu não gostei, assim, tipo, do livro, da forma que ele escolheu falar sobre isso, mas também não é uma coisa que vai fazer eu tirar ponto do livro. Então, pra mim, esse livro é super 5 estrelas e favoritíssimo. Assim, de todos esses livros que eu já li até agora, desses de favoritos de famosos, esse até agora foi o meu favorito de todos. E ganhou completamente. Então, a Dua Lipa agora. Virei Lucas Lipo agora. Virei Lucas Lipo porque não tem condição nenhuma, porque sensacional. É um livro para sofrer bastante, mas também é um livro para pensar e refletir e filosofar. Então, se você gosta desse tipo de coisa, você vai amar esse livro. Eu recomendo demais pra você e vocês todos aí. Então, meu Deus, virou favorito e veio muito aí, de verdade. Eu terminei de ler mais um livro que é Os Caminhos para a Liberdade. E é esse momento que o pessoal que estava na live de 10 horas vai me chamar de canalha e me xingar agora, provavelmente, pois, desculpa, eu falei que o livro que eu estava lendo lá na live de 10 horas não era favorito de famoso nenhum, mas é porque eu não queria ficar 10 horas escondendo minha leitura. Então eu fingi que não, mas aqui era a fofoca que eu ia contar a vocês à meia-noite, que depois eu acabei não contando. O livro era o favorito da Dua Lipa esse tempo todo, não favorito assim, mas é um livro que ela recomendou, que ela estava procurando livros que fizessem ela entender de onde a gente veio e para onde a gente estava se encaminhando como sociedade. E ela recomendou esse livro e eu li. Inclusive, saiu série desse livro agora no dia 14 de maio pela Amazon Prime. A série tem o mesmo nome. E tá todo mundo falando super bem dessa série. Pelo menos as poucas pessoas que eu vi falando estão falando super bem. Então, galera da live, mais uma vez,
Perdão por esta canalice, mas foi necessária para manter o resto de suspense que eu precisava. Mas enfim, esse livro ele vai ser uma ficção histórica, então ele vai se passar na época do período da escravidão nos Estados Unidos. E ele vai acompanhar basicamente essa mulher que chama Cora, e ela era uma escrava. E aí, a convite de um cara que estava lá na mesma fazenda que ela, eles decidem tentar fugir e procurar a liberdade deles. Só que aí a gente vai ter o ponto de vista dessa parte deles tentando fugir, da questão deles como escravos, e também vai ter outro ponto de vista que vai ser de um cara que ele é um... E também vai ter o ponto de vista de um cara que ele é um caçador de escravos. Então ele vai atrás desses escravos que fogem. O livro vai sendo alternado entre várias perspectivas. Ele é um livro narrado em terceira pessoa. Então a gente vai ter a perspectiva de vários personagens. Tanto da Cora, que é a personagem principal, quanto alguns personagens secundários. Tanto alguns personagens secundários que aparecem ali pra dar uma movimentada na história de alguma maneira. Esse é um livro muito forte, principalmente pelo tema que ele aborda. Deu pra ver que o autor ele fez uma pesquisa histórica muito foda, porque a parte histórica do livro é realmente muito boa e muito informativa pra você entender mais ou menos, pelo menos um pouco de como funcionava a parte da escravidão ali nos Estados Unidos. É um livro que ele também tem passagens muito fortes, então dá pra você marcar bastante coisa que vão lhe ensinar coisas também. Então ele é um livro que vai ter essas passagens pra você marcar e que vão, te marcar. Tu vai marcar no livro e vão ficar marcados na tua cabeça, pelo menos comigo foi assim. Teve uma frase muito boa que foi uma das que eu achei mais fodas, assim, do livro todo, que fala assim: todos os homens são criados iguais, a não ser quando decidimos que você não é um homem. E aí também tem outra frase no livro que eu marquei, que eu até postei no Instagram, eu acho que ela passa muito uma das mensagens que o livro quer passar, que é assim: o mundo talvez seja mau, mas as pessoas não precisam ser, não se elas se recusarem a tal. E também no final desse livro tem um monólogo, que é uma parte muito foda. Eu acho que foi minha parte favorita do livro inteiro. E foi com esse monólogo que o livro ganhou 5 estrelas pra mim. Porque eu fiquei pensando muito entre dar 4 e dar 5 estrelas. Porque a única coisa assim que eu senti um pouco de falta nesse livro foi a questão de, conseguir me apegar mais aos personagens. Porque eu acho que pelo fato do livro ser narrado em terceira pessoa e o autor inserir tantos personagens secundários em uma quantidade de páginas assim menor, que só são 300 e poucas páginas, não deu pra me apegar tanto assim. E também não tanto assim a personagem principal, porque eu achei que faltou saber um pouco mais sobre a emoção e sobre os sentimentos das personagens em si. Mas, fora isso, é um livro que ele é extremamente bem escrito. A escrita dele também é muito, muito bonita. E esse monólogo final foi o que ganhou as 5 estrelas pra mim, porque é muito forte, é muito bonito, muito intenso, muito pesado e ao mesmo tempo é literalmente um monólogo foda e forte demais. E esse livro também ele ganhou o Prêmio Pulitzer de 2017. Então é um livro premiado, um livro que virou série. Então é um livro muito bom e que ele tem muita coisa pra ensinar, porque ele vai falar muito sobre essa questão do preconceito racial, muito também sobre essa questão de, o quão essa questão da dívida histórica é real. Por isso que algumas pessoas ainda têm esse papo de que, já passou. Mas a gente lendo esse tipo de coisa e conhecendo um pouco mais, a gente entende o porquê que, é uma coisa que ficou marcada e nunca, provavelmente, vai ser esquecida. E é por isso que a gente tem essa dívida histórica, sim. Então é um livro que ele vai ter muitas mensagens importantes, é um livro muito forte. E eu também não acho que seja, um livro pesado no sentido de, não vai ter muita cena gráfica, por mais que vão ter cenas mais violentas e vão abordar uns assuntos pesados, obviamente, porque a gente tá falando sobre o período da escravidão. Não vai ser de uma maneira assim que vai ser muito desconfortável, no quesito de que pessoas que não têm estômago forte não iriam conseguir ler. Então é um livro que dá pra todo mundo ler e eu acho muito bom por isso, porque é um tema muito importante e que dá pra todo mundo ler, literalmente qualquer pessoa. Então é muito bom. Ele também me lembrou muito o livro Kindred da Octavia Butler, principalmente as partes de Kindred que ela está no passado também. Então tanto a escrita como a forma que a história foi contada me lembrou bastante e eu dei 5 estrelas, gostei muito. E até agora, velho, a Dua Lipa tá... Assim, eu tô amando o gosto literário dela, tô amando os livros que ela recomendou. Só falta um livro pra terminar e até o momento não teve nenhum que eu não gostei. Já teve um livro favorito, já tem um livro que é favorito em comum, que eu já tinha lido antes dela. Mas é isso, leiam este livro e eu tô doido pra ver a série também, porque aparentemente tá muito boa. E eu sinto que a série vai me deixar mais emocionado ainda, porque como vai ter toda a questão visual do negócio, de trilha sonora também, então fica aí a recomendação pra vocês. E é isto, daqui a pouco volto com a última atualização do último livro. Pra vocês vai ser só um corte. Eita, gente, o arco-íris hoje tá muito encherido. Tá querendo ficar assim no meu rosto. Peraí, calma. Que é isso, um filme? Eu terminei de ler o último livro do vídeo, que é o livro Como Ser um Antirracista, do Ibram X. Kendi. Eu não sei se pronuncia assim o nome do autor, mas enfim. Esse é um livro de não ficção, onde o autor vai trazer os relatos pessoais da vida dele para falar sobre racismo e, obviamente, como ser um antirracista. Ele vai trazer várias experiências pessoais que ele passou ao longo da vida dele e o que ele aprendeu com essas experiências e o que ele quer ensinar para as pessoas que resolveram ler o livro dele com essas experiências que ele passou e também tentar ajudar pessoas que querem ser antirracistas, pelo menos na perspectiva dele de como
como seria ser uma pessoa antirracista. Ele fala muito também sobre essa questão de que não adianta a gente ser só não racista, que é um argumento que muita gente usa, mas a gente também tem que ser antirracista. Aí tem vários outros pontos que ele levanta no livro, porque o livro vai ser dividido em alguns capítulos, e em cada capítulo ele vai focar sobre um tipo de racismo mais específico, tipo racismo relacionado com gênero, racismo relacionado com sexualidade, racismo político e por aí vai. E ele sempre vai apresentando esses problemas, trazendo contextos históricos sobre isso, e ele também sempre tenta trazer uma solução para resolver, ou pelo menos melhorar esse tipo de preconceito na gente mesmo. Então ele vai trazer vários questionamentos, ele vai trazer várias reflexões também pra gente. É um livro que deu pra marcar bastante coisa. Eu não acho que seja um livro assim pra quem já estuda muito sobre isso, pra quem já procura saber sobre isso. É um livro bem pra quem quer começar a aprender sobre isso. Obviamente que de qualquer maneira, por mais que você seja uma pessoa super estudada, talvez acabe valendo a pena sim você ler, porque querendo ou não é uma perspectiva de outra pessoa diferente, então ele vai trazer muito das vivências dele, e talvez ele traga alguma coisa que você acha que você já sabe, mas na verdade você não sabe. Mas o que eu quero dizer é que é um livro assim que pra você, se você é uma pessoa que tem vontade de estudar sobre esse assunto e de se educar sobre esse assunto e nunca leu nada sobre isso, eu acho que esse livro é uma boa recomendação de início, porque ele vai passar bem rápido as páginas, ele vai ter poucos capítulos e a linguagem que o autor usa também é uma linguagem muito fácil, então dá pra todo mundo entender. Eu acho que o que eu posso falar sobre esse livro é basicamente isso, porque não tem como eu dar uma sinopse pra vocês além disso que eu já falei. É um livro de não ficção que ele vai trazer ensinamentos, reflexões, então é um livro que eu recomendo sim pra vocês lerem e procurarem e entenderem o que o autor quis ensinar aqui, porque foram coisas que me ensinou bastante coisa e eu marquei bastante coisa no livro também, então eu acho que é uma leitura super válida. Eu queria dizer que eu terminei de ler os livros recomendados / favoritos da Dua Lipa. E agora chegou no momento crucial, que eu vou falar o que eu achei e o que eu interpretei do gosto literário da Dua Lipa. Terminei de ler os livros, no caso 4 livros e Uma Vida Pequena, que eu falei no começo pra vocês. E o que eu concluí é o seguinte: primeiro, se levarmos em consideração esses 2 livros, que são considerados os 2 livros favoritos da vida da Dua Lipa, que é literalmente, ela já falou, um primeiro e outro depois, que são esses 2 aqui, Uma Vida Pequena e A Insustentável Leveza do Ser, diria que ela gosta de sofrer bastante e de entrar em crises existenciais. Porque nos 2 livros você vai sofrer, um mais do que o outro, mas nos 2 livros também você vai refletir muito, pensar muito sobre a vida, sobre questões. São livros com escrita muito bonitas e com mensagens bonitas também, mas ao mesmo tempo com mensagens fortes e pesadas e tristes. Então, tamo junto nessa aí, Dua Lipa, porque eu sou do mesmo jeito. E, pegando os outros 3 livros que eu trouxe pra esse vídeo, e no caso, Os Caminhos para a Liberdade, Como Ser um Antirracista, e Queenie, que eu vou deixar a foto aqui do lado, ela também é uma pessoa que gosta aparentemente muito de aprender, melhorar o conhecimento dela sobre temas sociais importantes, principalmente aqui nos 3 livros em comum, que é o preconceito racial, que os 3 livros vão abordar isso. Então achei muito foda isso também, porque esses 3 tem esse tema, que é um tema super importante, principalmente ela como uma figura super pública e super famosa e que influencia tanta gente, recomendar livros assim. Então é muito bom saber que ela está buscando esse tipo de livro. Então, temos aí Dua Lipa o quê? Buscadora de conhecimento e buscadora de sofrimento. Esse é meu resumo da Dua Lipa. Mas assim, eu gostei muito das indicações dela. Foram livros que me ensinaram várias coisas, cada um do seu própria maneira. Teve até um livro favoritado, que foi A Sustentável Leveza do Ser, que é um livro que vocês ainda vão ver falando muito sobre ele, porque tiveram frases assim que me deixaram em crise. E os outros livros eu também super recomendo, então não teve um livro ruim nesse vídeo. Todos aí eu recomendo pra vocês. Vocês escolhem o que é que vocês se identificaram mais, quais vocês ficaram mais interessados. E o link de todos vai estar aí na descrição. Então, estou oficialmente, vocês podem me chamar oficialmente de Lucas Lipo. Porque sim, como eu falei no início do vídeo, eu escutei o álbum novo dela todo de novo e agora eu tô viciado. Eu vou até falar pra vocês, pra vocês não dizerem que eu estou forçando por likes nas minhas músicas favoritas que estão tocando no meu repeat no Spotify. Se você inclusive me seguir no Spotify, você vai ver que tava lá tocando sim. São 4 na real: Love Again, Pretty Please, Physical e Cool. Eu estou ouvindo essas 4 músicas e também a Levitating, que eu já falei lá no começo, estou ouvindo direto. Então assim, o gosto literário perfeito, super bateu com o meu também, várias indicações boas. Agora eu tô ouvindo as músicas, então a FIC acabou, não tem mais o que vocês estarem falando. Podem me chamar de Lupas Lipo, Lucas Lipos, Livas Lipo, o que vocês quiserem. E não se esqueça de comentar aí embaixo outra pessoa famosa que vocês querem que eu faça um vídeo desse, além das recomendações, os favoritos dessa pessoa. Fãs da loirinha, não me matem. Que vem aí, em algum momento vem aí, eu prometo. E é isso, comentem aí outras pessoas, se vocês quiserem comentar a loirinha de novo, que eu sei que vai ter alguém que vai comentar. Podem comentar também. Se vocês não tiverem deixado o like no vídeo até agora, deixem e se inscrevam aí no canal pra me ajudar, se você chegou nesse vídeo por acaso. Se inscrevam aí pra vocês não perderem os próximos. Eu estou com as ideias bem inovadoras, entre aspas, e diferentes para fazer vídeos aqui pra vocês. E eu espero muito que vocês gostem. Se você assistiu até aqui, muito, muito obrigado. Se você está assistindo esse vídeo no modo estreia, um beijão especial a ti, que vocês estão aparecendo aqui do meu lado. Eu preciso parar de falar porque já está ficando escuro, vocês perceberam. O sol está indo embora e é isso. Tamo junto com o sol, eu e vou também. Beijão e até o próximo vídeo.